Olá, meus amigos, mais uma vez, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. E você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aproveita agora que está vendo esse vídeo, vai lá e te inscreve. E não esquece de apertar o sininho também para receber as nossas atualizações. Bom, o assunto continua sendo a reforma da Previdência. E eu quero falar com você hoje a respeito do benefício da pensão por morte. Esse benefício que foi muito, mas muito afetado mesmo pelas regras da reforma da Previdência, que estão sendo ainda discutidas no Congresso Nacional. Bom, a pensão por morte, meus amigos, ela tem o objetivo de substituir na família a renda daquela pessoa que faleceu. E quem tem direito à pensão por morte? Qualquer um dos cônjuges, os filhos e, não havendo filhos, até um irmão que seja inválido. Então, pelas regras atuais, o benefício da pensão por morte, ele corresponde ao valor da aposentadoria do segurado que faleceu e, caso ele não seja aposentado, ao valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito na data do falecimento. Ou seja, receberá 100% de forma integral. Pelas regras da reforma, já há aqui um corte de praticamente da metade do benefício. O dependente receberá 50%, mais uma cota de 10% por dependente adicional, sempre começando por 60%, porque já a existência de um cônjuge já seria 50% mais 10%. Uma família, por exemplo, que ficou a esposa e um filho, esse valor então vai corresponder a 70% do salário de benefício. O item 2, pelas regras atuais, a pensão por morte, ela pode ser cumulada com aposentadoria. Nas regras da reforma, essa acumulação ela sofre limitações, que na sequência eu vou te explicar. Pelas regras atuais, a pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo. Pelas regras da reforma, ela pode ser inferior ao salário mínimo, caso o beneficiário já tenha alguma renda. Pelas regras atuais, as cotas que vencem passam para os demais. Pelas regras da reforma, as cotas que vencem não passam aos demais. Agora eu quero mostrar para você como que ficaram as regras da reforma no que diz respeito à acumulação da pensão por morte com outro benefício, como, por exemplo, uma aposentadoria. Bom, então, primeiramente, na questão da acumulação da pensão com outro benefício, garante-se sempre 100% do benefício de maior valor. A partir daí é que começam as reduções. Se esse benefício for de apenas um salário mínimo, haverá uma redução de 20% do benefício de valor menor. Se esse benefício de maior valor for entre 1 e 2 salários mínimos, haverá uma redução de 40% no benefício de valor menor. Se o benefício de valor maior ficar entre 3 e 4 salários mínimos, haverá uma redução de 80% no benefício de valor menor. E se o benefício de maior valor for acima de 4 salários mínimos, a redução será de 90%. Agora eu quero falar com você a respeito de quando que termina a pensão por morte. Este assunto é muito interessante porque a pensão por morte ela passa a ser vitalícia apenas se o cônjuge sobrevivente ou o dependente sobrevivente tiver mais de 44 anos. Abaixo dessa idade, existem limites de tempo no recebimento da pensão por morte. E eu vou te explicar em seguida. A respeito do fim da pensão por morte, ela terminará ou será paga por apenas 4 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido ao menos 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado.
Agora, caso o segurado já tenha contribuído por mais de 18 meses e o casamento ou a união estável sejam superior a 2 anos, o benefício será pago de acordo com essas alíneas A a F que eu vou te explicar. Então, será pago por 3 anos, caso o dependente tenha menos de 21 anos de idade, no caso de ser um cônjuge. O benefício será pago por 6 anos se o dependente tiver entre 21 e 26 anos de idade. Será pago por 10 anos se o dependente tiver entre 27 e 29 anos de idade. Será pago por 15 anos se tiver entre 30 e 40 anos de idade. E será pago por 20 anos caso tenha entre 41 e 43 anos de idade. E a linha F, a pensão então ela será vitalícia, ou seja, durará para sempre, caso o dependente tenha mais de 44 anos de idade. Em relação aos filhos, é importante citar que eles sempre receberão a pensão por morte até os 21 anos de idade, salvo se eles forem inválidos. Neste caso, o benefício será pago ou para sempre, se a invalidez nunca cessar, ou até a data em que essa invalidez for cessada. Então, meus amigos, por hoje é isto, né? Vocês verificaram que a pensão por morte foi um benefício que está sendo muito afetada pela reforma da Previdência, né? Uma vez que pelas regras atuais ela é paga em 100% do salário de benefício e ela passa a ser 50% mais 10% por dependente, sendo que se o beneficiário tiver alguma renda, ela poderá ser paga em valores abaixo até do salário mínimo. Aquela acumulação com a aposentadoria de forma integral também não será mais permitida, haverá então essas reduções que eu acabei de explicar para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e novamente aperte o sininho para receber as nossas atualizações. Um abraço e muito obrigado.